Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eleve o pensamento, bem tranquilo, com serenidade, vão respirando, com tranquilidade. A diferença entre a força e a coragem. É preciso ter força para ser firme, mas é preciso coragem para ser gentil. É preciso ter força para se defender, mas é preciso coragem para baixar a guarda. É preciso ter força para ganhar uma guerra, mas é preciso coragem para se render. É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para ter dúvida. É preciso ter força para manter-se em forma, mas é preciso coragem para ficar de pé. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. É preciso ter força para esconder os próprios males, mas é preciso coragem para demonstrá-los. É preciso ter força para suportar o abuso, mas é preciso coragem para fazê-lo parar. É preciso ter força para ficar sozinho, mas é preciso coragem para pedir apoio. É preciso ter força para amar, mas é preciso coragem para ser amado. É preciso ter força para sobreviver, mas é preciso coragem para viver. Sempre vale a pena viver, tentar o suicídio é sair de cena, sem realmente morrer. A morte não é o fim do sofrer, é transgressão da lei divina, na construção do nosso crescer. Se acaso a dor afugentar teu coração e tomar a força do seu ser, renova, transforma e faça o sol da vida no seu peito aparecer, aparecer. Desistir sem lutar é fugir de um novo amanhecer, é abandonar a estrada da esperança no próximo renascer, é não deixar mais a flor do amor florescer, é querer apagar as memórias do sofrimento do nosso ser. O suicídio é um monstro terrível do coração que nos leva à nossa própria perdição, nascendo o mal profundo da solidão. A vida é dom sagrado do amor, a maior prova da existência do Criador. Viver é o maior espetáculo do palco da criação. Aproveitar cada minuto da nossa evolução. É sentir o surgimento da vida em cada nova geração. É amar a si mesmo, aceitando as provas e toda expiação. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo a presença dos mentores dessa casa,
e da espiritualidade maior, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito. Estamos chegando quase o final do mês, tivemos um mês inteirinho de palestra, falando do suicídio. E pedimos também a vocês que aí estão, ore, peça ao Criador que ampare os nossos irmãozinhos. Hoje vamos ouvir a nossa querida irmã Toninha falar sobre suicídio, a falência da razão. Seja bem-vinda. Muito obrigada, amiga. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez nesta casa bendita, conversando sobre assuntos relevantes, dos quais todos nós precisamos tomar conhecimento, que é sobre o suicídio. Estamos no mês de setembro, com esta série de palestras para a conscientização de todos nós, de todos os nossos irmãos, conscientizar a sociedade para que precisamos falar e também dar abertura para as pessoas deprimidas que têm ideias suicidas também se abrir. Este é o objetivo da nossa campanha desse mês de Setembro Amarelo. Queria agradecer a todos que estão aqui, que vieram assistir, bem como agradecer a casa que nos acolhe, os mentores que estão sempre presentes, nos intuindo e nos ajudando para que façamos o melhor, né, de nós. E agradecer também aqueles que nos ouvem através da página da associação no Facebook. E que Jesus nos abençoe a todos. Então, nós vamos hoje, coube a mim falar das causas, prevenção e consequências. Nós vamos falar baseado na nossa doutrina, na doutrina dos Espíritos, e pretendemos ser um tanto quanto breve, porque não é fácil falar de morte. Nós, os seres humanos, ainda não estamos preparados para falar da morte, quanto mais uma morte abrupta, né? E também a gente sabe que o sofrimento é muito grande de todos aqueles que se separaram abruptamente de um ente querido que se suicidou. Então, vamos lá. Vamos retomar alguns dados que já foram falados. Vamos relembrar. Número de vidas perdidas por suicídio a cada ano no mundo, mais de 800 mil. E esse número, essa pesquisa, tem muito mais, né? O número é muito maior, porque a gente sabe que muitas pessoas que dão entradas nos hospitais, que bateram numa árvore, caíram num riacho, né, se jogaram num barranco, é tido como acidente, e muitas vezes é suicídio. Então, o número é muito, muito mais gigante do que esse daqui. Tem uma morte a cada 40 segundos no mundo. É a segunda causa maior de morte entre pessoas na faixa etária de 15, 29 a 35 anos. Ocorre em todas as regiões do mundo. 75% das mortes por suicídio, segundo uma pesquisa em 2012, em países pobres e em países em desenvolvimento. O número anual de mortes por suicídio excede o número de vítimas perdidas por homicídio e guerras juntos. Então, vejam que é alarmante.
vamos ver um pouquinho do comportamento suicida em números. No mundo, 3.000 pessoas suicidam-se todos os dias, além de 60.000 tentativas. E a gente sabe que quem tenta uma vez, vai tentar novamente. É a terceira causa de morte entre jovens entre 15, 29 e 35 anos. No Brasil, a cada dia, 24 pessoas suicidam-se. Foram 8.700 suicídios registrados no ano de 2006 no Brasil. Desses, 80% eram homens. Sabemos que os homens se suicidam 3 vezes mais que as mulheres, mas que as mulheres tentam muito. Elas ganham na tentativa. As regiões sul e sudeste têm a maior incidência de suicídios aqui no Brasil. Veja que as regiões sul e sudeste são as mais desenvolvidas do Brasil, onde nós temos acesso à saúde mental, onde nós temos acesso a informações, mas mesmo assim, essas regiões têm a maior incidência. Aproximadamente 60% das pessoas mortas por suicídio nunca o haviam tentado antes. Dos que morrem por suicídio, 50% a 60% nunca consultaram um profissional de saúde mental ao longo da sua vida. 2/3 dos que cometem suicídio comunicaram claramente essa intenção a parentes próximos ou amigos na semana anterior. Então, veja por esse último item, que suicídio não é muito fácil, a pessoa que está com a ideia de suicídio, não é muito fácil a gente detectar. Então, aqui diz que apresentaram, para os amigos na semana anterior, apresentaram algum modo diferente de ser. Mas, muitas vezes, para os amigos, para os parentes, nos passa despercebido. Muitas vezes nós estamos tão focados em nós mesmos, estamos tão conectados conosco mesmo, que a gente não percebe quem está à nossa volta. E essa campanha que estamos fazendo esse mês é para nos chamar a atenção, para que olhemos para nós, sim, mas que olhemos para os nossos próximos. Olhemos nas comunidades em que nós frequentamos, olhemos dentro das nossas casas, olhemos, tenhamos um olhar mais assim aferidor para as pessoas com as quais a gente convive. Porque o suicida, ele sofre de uma dor muito pungente e é calada. Ele não fala, precisa ter um tato muito grande para chegar na pessoa, e só você chegar, olhar, dar um sorriso, ela vai entender que você está querendo que ela se abra. Então, nós vamos assistir um vídeo agora, que vai fazer com que a gente reflexione como é que está a nossa vida em relação às outras pessoas. Como é que está a nossa conexão com as pessoas? E o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 2. Estamos conectados, sempre conectados. Conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim do amor ao próximo. Passamos a maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente nem curte.
A tecnologia nos leva para uma verdadeira matrix, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente não somos. Gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais, na palma da sua mão. Tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, mas usamos o que Deus fez para amar. As rodas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúne, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia Lulu, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar um momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O The Walking Dead já começou. Quem tem sido nós? Fica a pergunta. E nós estamos conectados, muitas vezes, muitas horas no dia, com o mundo. A tecnologia avançou muito, mas para a gente conectar com o coração, com a alma da pessoa, a gente é aquele mesma coisa. Nós temos que chegar, dar um sorriso e abraçar. Com a nossa semiologia, com a nossa expressão no olhar, nós vamos dizer para a pessoa: eu estou aqui. Para o que der e vier, eu estou com você. É esta conexão que nós, então, precisamos aprender a fazer. Eu confesso para vocês que eu estou aprendendo também, porque muitas vezes eu me distraio e não consigo perceber a dor do meu próximo. A gente fica muito conectado, né, com a tecnologia, que nos traz uma diversão, assim vamos dizer, momentânea. E o que é da alma, do espírito, a conexão com a alma, com o espírito, vai ficando. E muitas vezes, perto de nós, nós temos pessoas que precisam do nosso olhar, do nosso sorriso. E o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 2. Aqui nós temos uma questão do Luminar, Livro dos Espíritos. E eu vou dizer para vocês que esta semana eu ouvi um vídeo do ilustre palestrante Haroldo Dutra Dias, em que ele dizia o seguinte, que chegou até ele a notícia de que uma jovem de 16 anos suicidou-se. Antes dela se suicidar, ela elencou 13 motivos para que ela desistisse da vida. Triste, né? E o Haroldo nos diz, e eu lhes dou 1019 razões para que vocês fiquem, para que vocês se amem, se valorizem, dê valor à sua vida. E essas 1019 questões foi compilada pelo professor francês, pedagogo, Denisard Rivail, codinome de Allan Kardec, há 160 anos atrás. É o primeiro livro da codificação espírita, e que está em nossas mãos, e que nós estamos estudando. Então, isso para nós é uma bênção, né? Então, eu vou lançar mão
de algumas dessas 1019 questões para poder conversar sobre esse assunto. E uma delas é a 944, deste livro basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: temos o direito de dispor da nossa vida? Resposta: não, só a Deus assiste esse direito. Suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, vamos ver o que diz aqui. A ignorância ou a não observância das leis, porque o universo, ele é regido por leis, leis imutáveis, leis perfeitas, criadas por Deus. E toda vez que eu saio dessa lei, eu desarmonizo essa lei, por algum motivo, eu saio fora dessas leis, então eu tenho que voltar e harmonizá-la de novo para que eu possa harmonizar a minha consciência. É assim que funciona a mecânica do universo. Então, a ignorância ou a não observância das leis de Deus promove a troca de valores, pois quem atenta contra a própria vida está na falência da razão. Sua dor é potencializada pela falta de fé na vida e em Deus. Você tem fé em Deus? Você acredita em você? Você valoriza a tua vida? É muito bom a gente fazer essas reflexões, porque quando pensamentos negativos adentram a nossa casa mental, nós já temos a resposta formulada. Eu me amo, eu dou valor para a vida, eu acredito em Deus. Então, portanto, fugir da vida é simplesmente uma aventura impossível. Claro que haverá encarnações durante a nossa evolução que serão mais dolorosas do que a outra. Muitas vezes a gente desanima e quer tirar a vida quando falta um curto período de tempo para que a gente vença nós mesmos, para que a gente vença as nossas dificuldades, os nossos problemas. E a gente, muitas vezes impaciente, com falta de fé em nós mesmos e em Deus. Então, tem encarnação que nós vamos passar por dores pungentes. Mas tenha fé, seja resignado, que o amor de Deus não abandona ninguém. Precisamos entender. Então, vamos lá. Deus é bom e justo. Todos nós acreditamos nisso, não acreditamos na bondade e na justiça de Deus? Somos seres eternos, imortais, do ponto de vista espiritual. O corpo físico morre, mas o espírito sobrevive. Ao desencarnarmos, vamos para algum lugar. O Espiritismo nos esclarece que o espírito habitará as regiões espirituais, de acordo com seu grau de adiantamento e suas afinidades. Então, é de acordo com o magnetismo. Eu não vou para o lugar que eu quero. Eu vou para o lugar de acordo com a minha afinidade, com o meu magnetismo. O perispírito, o ser humano terreno, é formado por um complexo constituído de espírito, perispírito e corpo. A palavra perispírito, quem trouxe ela para nós foi o Espiritismo, através de Kardec. Ele fez uma comparação com a semente que é envolvida, semente do fruto que é envolvido pelo perisperma. Então, ele denominou o corpo que envolve o espírito de perispírito. Joana de Ângeles chama esse corpo de modelo organizador biológico, e tem outros tantos nomes que foram
dados para o nosso corpo espiritual. Nós, espíritas, falamos bastante do perispírito. O perispírito é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com o meio espiritual e físico. O perispírito sofre os impactos gerados no corpo físico e vice-versa. Vamos continuar na nossa reflexão, no nosso entendimento. Toda criação divina não morre, ela se transforma. Tudo que Deus cria é transformado. Não tem fim, se transforma. Somos seres espirituais vivendo uma experiência num corpo físico. Não atraímos o que queremos, e sim o que realmente somos através da vibração magnética. No momento do suicídio, o espírito desorganiza e lesiona as células perispirituais. Isso causará longas repercussões no estado vibratório do espírito. Somente em sucessivas reencarnações é que ele poderá se harmonizar e se curar. Vamos lançar mão de mais uma questão do Livro dos Espíritos, 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa bem mais tranquila e rapidamente. A gente suporta as vicissitudes com tanto mais paciência quanto trabalha, com a certeza de uma felicidade mais sólida e mais durável que nos espera. Então, nós entendemos que esse trabalho do qual os espíritos falam para nós, não é só o trabalho material. Trabalho material é importantíssimo para nos trazer experiência. Lógico que toda a aquisição também é do espírito. Mas aqui ele nos chama atenção para o trabalho interior, para a nossa construção espiritual, para que possamos ir resgatando as virtudes e deixando de lado as nossas tendências. Isso é a transformação moral, a reforma íntima. Então, aqui, nesta resposta, ele nos chama para que nós possamos tirar, deixar de lado, despir o homem velho que ainda reside em nós e ir tomando a veste do homem imortal, do homem transcendental. A fé, nós já falamos dela, que nós precisamos alimentar a nossa fé em Deus e em nós. Fé na vida, fé no amor de Deus. Isso é muito importante, sedimentar em nossas mentes a fé. E aqui ele diz, suicídio e materialismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está ligado à saciedade. Quando ele fala da saciedade, então ele fala a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Então veja essa saciedade. Quando nós procuramos ter muito, amontoar, por enquanto nós nos sentimos bem saciados, né, do materialismo, mas nós precisamos construir o ter. Precisamos construir o ser e não o ter. Ter o necessário para que nós vivamos tranquilos e também aprender a compartilhar o que nós temos. Mas nós precisamos fazer a nossa
construção do ser, do homem integral. E assim nós vamos deixando o materialismo de lado, que nós somos tanto apegados ao materialismo, e nós vamos construindo ideias, nós vamos construindo no nosso psiquismo o amor à vida, o amor a Deus, o valor que nós temos desse tempo que foi nos dado para passar aqui na Terra, que o nosso objetivo é aprender a amar, a nos amar e a evoluir. Vamos ver um pouquinho dos fatores de risco que levam ao suicídio. Transtornos mentais, depressão, uso de substâncias psicoativas, exemplo, o alcoolismo, o crack, tantas outras drogas, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar. Vale lembrar que quem possui um transtorno mental e faz uso de uma dessas substâncias psicoativas, ela potencializa as ideias suicidas em 10 vezes mais. Fatores de risco sociais, sexo masculino, nós já vimos, né? Se suicidam 3 vezes mais que as mulheres. Faixa etária entre 15 e 35 anos, extrema pobreza, desemprego, perda recente, né, de um emprego, que hoje na nossa sociedade, no nosso Brasil, está muito comum. Isolamento social, aqui fala de solteiros ou casados, então cabe a nós fazermos uma ressalva. Nem todos os solteiros são isolados, né? Nem todos os separados são isolados, nem todos os viúvos são isolados. Nós precisamos prestar atenção naquelas pessoas que estão dentro dessa regra aí, desse fator. É solteiro, é sozinho, é separado, é muito só, é viúvo, viúva, está muito só, mas que não tem interação com a sociedade, que está demonstrando que está perdendo o gosto pela vida. Existem solteiros, separados e viúvos que vivem muito bem, se interagem com a sociedade, né? Tem amor à vida, tem entusiasmo. Fatores psicológicos, perda recentes, aí vem o luto. Dinâmica familiar conturbada. Desespero, culpa, vergonha, humilhação, separação, rejeição. Poderemos colocar aí também o bullying. Tudo isso a gente sofre na sociedade. Mas superemos, nos resignemos, né? É para isso que nós estamos aqui. E as condições clínicas incapacitantes, que são as doenças orgânicas, que incapacita a pessoa, as dores crônicas, as lesões desfigurantes, a epilepsia, o trauma medular, a neoplasia maligna, que é o câncer, e o HIV, que é a AIDS. E aí a gente poderia ficar numerando algumas também dessas condições clínicas, que a pessoa perde o gosto pela vida por causa da dor, da doença, da desesperança. Mas cabe a nós ajudar essas pessoas para que elas completem o tempo de vida necessário que foi programado para que ficassem aqui. Como ajudar? Então, nós temos o CVV, agora com o número 188, que presta grandes serviços há décadas, né? Conversando com as pessoas que ligam para orientar as pessoas desesperançadas e deprimidas. Pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia ao receberem ajuda preventiva ou oferta de socorro. Como nós falamos, não é tão fácil assim detectar a pessoa que está com ideias suicidas, mas convém transformar os nossos olhares, um olhar mais clínico, né? Sair um pouquinho de nós,
Para ajudar, é preciso perder o medo de se aproximar. Muitas vezes nós deparamos com pessoas que percebemos que não estão bem. Mas muitas vezes a gente tem aqueles pensamentos errôneos que diz assim: eu não vou me meter na vida do outro. Eu não sei como eu vou ser recebida. Perca este medo. Chegue perto, eu estou aqui, dê um sorriso. A simples pergunta: tem algo que eu possa fazer por você? Pronto, para aí. A pessoa, ela já vai sentir o seu magnetismo de amor, de carinho e de ajuda. E aí ela pode começar a se abrir e se desabafar. O correto é ouvir o desabafo sempre sem criticar e sem dar conselhos. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. É como Jesus falava aos seus discípulos: vá, saia e pregue. Não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Então não nos preocupemos com o que devemos falar. Na hora, se precisar ser dito alguma palavra, nós seremos intuídos, com certeza. O importante é estar preparado para ouvir. O mais importante é ter ouvidos para ouvir. É importante estar atento às frases de alerta como: eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem a minha presença. Por trás de todas essas frases, existe a ideia suicida. Então, aí é o momento do nosso olho clínico chegar perto e, se precisar, conversar. Se não, só através do olhar, como foi falado, do sorriso, de você se dispor, se prontificar a chegar perto, a pessoa vai entender. Então, vamos falar um pouquinho, segundo a doutrina espírita, do suicídio no pós-morte. Prestem atenção nesta gravura, ela não está muito bem assim feita, mas é o que nós tínhamos para o momento. Percebam que é uma fuga. O espírito procura uma porta para sair e ela não encontra. Ele olha para trás, ele se vê jogado, com o perispírito lesado, já praticado o ato, mas ele não consegue se desligar. Então ele corre desesperadamente, numa fuga onde ele não acha a saída. Por quê? Porque o suicida fica com a ideia presa no ato, fica com o seu psiquismo impregnado, rodando aquela ideia 24 horas por dia, e assim vai, até que ele possa ser resgatado e ser trazido para o tratamento. Então, veja, a decepção dele é muito grande, porque ele percebe que ele morreu. Ele pode estar até sentindo a rigidez, assim como a sua decomposição celular. Só que ele não consegue se desenfaixar. Então, ele chega à conclusão de que ele sabe que o corpo está morto, que ele morreu, mas ele não conseguiu desencarnar. Também por causa de um outro fator. Quando a gente vem com o nosso programa reencarnatório, nós recebemos uma quantidade de fluido vital para a gente viver no planeta. E esse fluido vital ele vai se esvaindo conforme o tempo vai passando. Vejam que os idosos são mais lentos, né?
Por quê? Porque o fluido vital já está se esvaindo. E a criança, ela é toda serelepe, né? Então, nós temos esse tempo de fluido vital. E quando a gente tira a vida abruptamente, o que acontece? O fluido vital continua ainda aí. Então, o espírito fica preso ao corpo. O perispírito não consegue se desenfaixar deste corpo, pelo psiquismo e também pelo fluido vital. Então, aqui, Richard Simonetti nos diz: o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em situações muito pior. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicídio que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças e sofrimentos maiores. Mente estacionada. Vamos entender um pouquinho mais. No instante em que o suicida tira sua vida, a mente congela na cena e o espírito fica preso às impressões do gênero do suicídio que ele cometeu. Ele não consegue identificar no primeiro momento que ele desencarnou, porque não se sente morto, mas sofrendo as consequências do ato praticado. É nessa fase que está o drama do suicida. O corpo, como uma bateria, tem sua vida útil, de acordo com os planos traçados do lado de lá. Quando fizemos o mapa da nossa reencarnação, nós ganhamos uma carga X de energia, que poderá ser ampliada, de acordo com os nossos méritos, né? De acordo com como nós estamos aproveitando esse tempo. E nós chamamos esse tempo ampliado, essa carga de fluido vital ampliada, uma moratória. E conhecemos várias pessoas que estão vivendo na moratória, né? Então, um atentado contra a vida não é contra Deus, mas contra todos os seus amigos mentores e engenheiros espirituais que planejaram a sua encarnação nos mínimos detalhes e contra a própria energia de Deus que lhe foi emprestada para animar seu veículo físico, seu corpo denso, para que seu espírito pudesse se expressar, alcançando com seus próprios méritos a evolução. Então, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da parte 4ª, nós vamos encontrar as consequências do suicídio. Todo suicida vai passar por essas fases. Poderá ser mais tenaz ou menos tenaz. Isso varia muito de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua intenção. Então, lesões no perispírito. O perispírito ele fica danificado, lesionado, fraturado. Localização em regiões de sofrimento. Fatalmente, ele é tragado para regiões de sofrimento, porque como ele vai ficar preso, o psiquismo dele está preso naquele momento, no ato do suicídio, ele vai chamar para ele mentes sofredoras que também estão vivendo a mesma dor. Tormento, recordações, pesadelos, acusações, visões, repercussão dos efeitos da decomposição celular, pesar de haver feito coisa inútil, que é o remorso, e a expiação da falta cometida numa nova oportunidade de reencarnação. Vamos, então, ao Livro dos Espíritos, na questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos corresponde sempre às causas que o produziram.
Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o seu desapontamento, é a decepção por ter morrido, mas não desencarnado. Porém, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. E vão espiar a falta numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Emmanuel, na obra Leis de Amor, capítulo 5, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz assim sobre o suicídio. O suicídio agrava todos os sofrimentos. Depois de prolongados suplícios nas regiões purgatoriais, frequentemente, após diversas tentativas frustradas de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam neles deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento, além túmulo, não passa de largos porões de trabalho evolutivo da alma, a feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências que faliram. Consequências ao renascer. Segundo o livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, ela nos diz assim: aqueles que esfacelaram o crânio certamente terão mudez conforme a parte que foi afetada, surdez, idiotia. Aqueles que se atiraram em água, os afogados, enfisema pulmonar. Aqueles que tiraram a vida por enforcamento, reaparecem muitas vezes paraplégicos. Tiros no coração, eles vão trazer no corpo de carne cardiopatias congênitas irreversíveis. Usuários de droga, álcool ou venenos, deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Agora nós vamos falar um pouquinho das histórias vividas por Chico, quando dos atendimentos fraternos. Então, nós vamos falar aqui, pegamos 3 casos de crianças com a mesma idade, 5 anos. Chega a mãe e diz assim para o Chico: Chico, minha filha tem 5 anos e é a portadora de mongolismo. Mas eu acho que ela está sendo obsidiada por espíritos. Nós sempre, né, vamos partir para o ombro do outro, muitas vezes, as nossas mazelas. Mas a gente entende, é mãe. Tem muitas mães aqui, eu também sou mãe. Aí o Chico, ele ficava pensativo e encaminhava para a fila do passe. Enquanto isso, os espíritos superiores diziam para ele que essa menina em vida recente suicidou-se atirando-se de um lugar muito alto. Segundo caso, meu filho tem 5 anos, é perturbado, fala muito pouco e não memoriza nada. Os espíritos superiores, mentores da reunião, avisam o Chico. Na última encarnação, esse menino deu um tiro fatal na cabeça. E esse último caso aqui é chocante e é comovente. A mãe diz assim: meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 pernas para salvar-lhe a vida. Chico fica muito compadecido, pedindo aos espíritos superiores para ajudar, fazer alguma coisa para aquela criança. Chega Emmanuel para ele e diz assim: nosso irmão suicidou-se nas últimas 10 encarnações e pediu antes de renascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Agora está com 5 anos
E ainda ele procura um rio ou um precipício para se atirar. Percebam, quando o espírito é tendencioso, ele se torna um espírito reincidente, né? E o Emmanuel pede para avisar as mães que o diagnóstico dos médicos estão correto, que vão precisar mesmo amputar-lhe as 2 pernas para o seu próprio benefício. Agora nós vamos ver uma história que é do suicida do trem, narrado pelo Divaldo Pereira Franco, só que o começo dela nós não conseguimos pegar no vídeo. Então eu vou falar e vai dar continuidade no vídeo. Chico, uma certa madrugada, estava muito angustiado. Não conseguia dormir. Foi acometido de uma insônia e uma angústia muito forte. Então ele fala assim: eu vou sair um pouco para tomar um ar. Então ele sai, senta na escadinha de sua casa e começa a olhar para as estrelas. E aí ele chora copiosamente. Vamos ao vídeo. E fiquei olhando a estrela. De repente, eu senti uma mão no ombro. E achei curioso, porque eram 3 da manhã. Aí eu me voltei, olhei e vi um espírito. Era um tanto materializado. Ele então pôs a mão no meu ombro. Tinha algumas marcas de sofredor e me disse assim: eu vim aqui pedir-te para que não chores. Eu perguntei: por que não? Porque se tu nos consolas a nós e tu choras, quem nos vai consolar? Com esse estímulo, eu lhe perguntei: você quem é? Eu havia lido no jornal, fazia mais de um decênio, o suicídio de um homem. Ele havia sido demitido de uma empresa lá modesta e ficou tão desalentado que foi à estação ferroviária e se jogou nos trilhos e foi esmagado pela composição. E o jornalista descreveu tanto aquilo, eu fiquei tão preso, que me veio uma compaixão por esse indivíduo. Eu olhei o nome, a data e anotei no caderninho que eu tenho de orações. Aqueles casos assim mais dolorosos, eu digo: meu Deus, talvez ninguém lembre dele, eu vou me lembrar. E comecei a orar. Orava todo dia e me tornei advogado. Meu Deus, ele não fez por querer. Ele devia ter feito um surto depressivo. Ninguém faz isso porque quer. Tenha misericórdia. Dê-lhe uma chance. Não era um bom advogado, mas eu advogava a favor dele todos os dias, porque me impressionou. Os pedaços do corpo, a cabeça fora do tronco, aquilo me deu um trauma. E aí ele disse assim: eu sou suicida do trem. Eu tive um choque. Logo eu mudei de atitude. Olá, como vai, Manuel? Melhor do que podia estar. Eu digo: mas que bom. Isso eu vim lhe pedir para que não chore, porque as suas preces me ajudaram a não sentir dor. Você não pode imaginar, não vou contar exatamente para não impressionar ninguém. Eu me joguei no trem e vi aquele foco que tem no trem, aquela lâmpada que tem de frente. Eu chamava o olho do monstro. Aquele monstro foi avançando e começou a me triturar os ossos, me decepou o pescoço e, enfim, não terminava nunca de passar. Quando terminava de passar, eu gritando as dores horríveis, lá vinha um monstro com seu olho único, um unicórnio, e passava por cima, e passava, e eu louco de dores, louco. Não sei que tempo, foi uma eternidade. Era o tempo sem tempo da eternidade. E então, um dia, não sei, eu vi alguém dizer assim: meu Deus, Manuel. E eu gritei quem estava me chamando. Daí por diante, vez que outra, eu escutava Manuel. E na hora que eu escutava, eu não via o trem. Aí eu passei a escutar com mais frequência. Até o dia que chegou uma religiosa e me puxou dos trilhos e colocou assim sobre a relva do lado. Eu já não sentia os trilhos, sentia as dores do atrito, mas não mais o peso daqueles ferros estraçalhando-me, fazendo um pedaço de papel rasgado. Eu não sei dizer quanto.
Quanto tempo durou? E ela vinha sempre, até que um dia eu perguntei assim, quem está pedindo a Deus por mim? Ela me trouxe e eu vi você orando por mim, não disse orando, rezando. Eu vi você rezando por mim, eu perguntei, quem é? Ela disse, é alguém que tem compaixão de você. Procure pensar em Deus, Manuel. Hoje, 10 anos depois, aí eu senti-me atraído por você e vejo você chorando. E aí ele começou a chorar. Eu digo assim, eu não tenho direito de chorar. É que eu estava muito emocionado. Aí procurando desculpa, eu estava pensando nos meus problemas, mas eu lhe prometo que de dor, dessa coisa, desse desencanto, eu não choro mais. Vamos ficar alegre. O que é que você está sentindo agora? Eu disse, agora eu deverei sofrer durante o tempo que me faltava para completar a minha data de morte natural. E terei que voltar para este tempo eu experimentar uma expiação de uma paralisia. Eu voltarei encarcerado numa paralisia, porque eu destruí o corpo e o perispírito está marcado. Eu estou frequentando um curso de preparação. Mas estou contente, porque X anos, não me lembro mais, X anos passam rápidos e eu serei feliz. Você promete continuar orando, mesmo que eu venha para a terra e digo muito mais. Vou pedir a Deus para conhecer você. Até hoje não o conheci. Mas então isso me marcou profundamente. A prece por ele. Como devemos orar pelos outros, ajudar. Assim, nunca mais eu tentei resolver os problemas da humanidade. Os meus problemas também vão resolvendo à medida que eles acontecem. Não tenhamos a preocupação de converter os outros, mas de auto-iluminar-nos. Então, com essa história comovente, nós vamos concluir que a oração é um bálsamo, é o melhor remédio para aqueles que sofrem, principalmente os suicidas, que num ato impensado tiraram a sua própria vida. Há controvérsias religiosas, uns não oram, não querem orar para os suicidas porque acham que eles são os transgressores. Enfim, não vamos aqui entrar neste mérito. A doutrina espírita, ela nos aconselha, nos convida a orar pelos nossos irmãozinhos suicidas, sofredores. E nas nossas reuniões mediúnicas nesta casa, neste mês, temos nos proposto a fazer 1 minuto de orações, dedicar aos suicidas. E, gente, a resposta vieram logo, chegaram logo, que a gente nem esperava que chegasse essa resposta. O mentor, no final da reunião, o mentor da casa nos diz, vocês são bem-aventurados, porque vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo nessa fagulha de tempo, nesse 1 minuto, para que a gente possa aliviar e tratar esses nossos irmãozinhos. Quando eles são retirados do vale, eles precisam de um choque magnético. E é através do fluido vital nosso que eles vão conseguir ir saindo daquele psiquismo alienado para começar o tratamento. E também nós recebemos, nas nossas reuniões mediúnicas, uma psicografia que o nosso querido amigo Márcio recebeu. E eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, que eu achei bastante significativa. O espírito suicida diz assim: e quando eu menos esperava e estava me sentindo de uma maneira estranha, muita escuridão e muita angústia, e abrir os olhos era difícil, e uma dor absurda me dominava. A dor se misturava com a falta de ar, e respirar era praticamente impossível.
Costumamos dizer que chegamos ao fundo do poço, mas nada se compara às dores morais. Eu achava que era injustiçado, que todos não gostavam de mim e que eu não tinha mais motivo para permanecer vivo. E agora sinto na pele o arrependimento de ter tirado minha própria vida. Ah, como fui tolo, e pude achar, ou melhor, eu tinha certeza que tirando a minha vida todos os meus problemas estariam terminando e que eu também estaria ajudando os outros que não gostavam de mim. Mas não, o sofrimento só aumentou. Tanto tempo se passou e ainda hoje sinto o lençol que usei para apertar o meu pescoço e meu desespero em tirá-lo sem conseguir, vendo a todo momento a cena do meu corpo pendurado. Minha vida, que tanto quis tirar, ainda continua. Estou mais vivo do que nunca, sentindo em meu espírito todas as dores físicas causadas pelo suicídio, mas muito mais castigado pelo remorso e o sentimento de vergonha pelo ato. A fuga da minha realidade, que com um pouco de amor ao próximo teria evitado todos esses sofrimentos. Amor que faltou exatamente da minha parte. Peço perdão a Deus e nosso Mestre Jesus, para que tenha misericórdia da minha alma, que eu possa ser perdoado pelo que fiz e hoje me arrependo muito. Hoje só me resta a saudade da família e dos amigos, sem saber quando e se em algum momento irei revê-los. Meus mentores dizem que tão logo eu melhore, poderei receber notícias. Estão aqui ao meu lado neste momento que dito essas palavras, pois eu não tenho autorização para frequentar outro ambiente que não seja aquele que minha mente ainda está ligado. Emocionante, né? Me trouxeram aqui para que eu pudesse tentar falar com vocês o quanto o ato de suicídio é enganoso nos vossos pensamentos. O corpo físico se vai, mas vocês nunca irão morrer. E ainda terão que arcar com todas as consequências espirituais, que são muito maiores. Tenham fé e não se curve diante das dificuldades. Achamos que estamos abandonados, mas nunca estamos sozinhos. Sempre somos inspirados a tomar as melhores atitudes. Agir sem pensar fará com que o sofrimento chegue e não tenha tempo para passar. Sei que passará, mas não vislumbro melhora tão cedo. Já estou cansado devido à minha falta de ar. Meus mentores me pedem para encerrar minhas palavras, pois preciso voltar ao meu mundo, o mundo que minhas vibrações e meu ato me fizeram criar. Irmãos, por mais que a aflição se instale, não caia na tentação de ceifar a sua vida. Ela é um presente de Deus. Obrigado a todos pelas orações que acalentam os nossos corações aflitos e são nosso único remédio. Autor desconhecido. Essa mensagem foi recebida no dia 17 de setembro, aqui na casa, pelo nosso irmão Márcio. Comovente, então, nós aprendemos que a oração é o melhor remédio para a gente nos conectar com o alto. E o alto sabe como é que vai distribuir essas orações. Quem são os mais precisados? É a mesma coisa quando a gente faz uma doação a uma instituição. Lá eles saberão quem estão precisando mais. E as nossas orações é a mesma coisa. É só se propor. Nós nos propomos 1 minuto e as respostas vieram tão positivas que nos emociona. E fiquei olhando a... Então vamos falar um pouquinho de atenuantes e agravantes.
Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Resposta: os que assim procedem não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção atenua a falta, entretanto, nem por isso a falta deixa de haver. E na questão 952, ele conclui: as penas são proporcionais sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, podemos aprender que cada suicídio é um suicídio. A reparação do suicídio só pode ser através da reencarnação. A volta de um suicídio ao novo corpo é lei natural e irrevogável. Então, só através da bênção da reencarnação que o espírito pode se curar. Existe um lugar específico para cuidar da reencarnação dos suicidas? Sim, existe. É o Departamento de Reencarnação localizado no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente ditas consideradas espirituais ou zona educacional, ou seja, os vales, onde as consciências ficam paralisadas neste lugar. Este importante núcleo de serviço possui várias seções, todas exercendo funções destacadas, mas independentes. Então, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, e mãe de todos nós, ela trabalha incessantemente para os sofredores, os suicidas. Ela tem um hospital que ela dirige e que leva o nome dela. Então, a profilaxia do Espiritismo Consolador Prometido nos diz que ele mostra que a vida continua, ele fortalece a fé em Deus e em nós e no futuro, esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio e faz com que os próprios suicidas venham nos advertir. E nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar. Orar, nós vimos que o Divaldo falou para nós da história. E vigiar, vigia a tua mente, vigia a tua casa mental. Não deixa entrar pensamentos negativos. Na tua casa mental, você é dono dela. Quando a gente toma conhecimento de que alguém cometeu o suicídio, não vamos condenar. Vamos elevar o pensamento em prece a Deus, como fez o Divaldo com o suicida do trem. Que o irmão desventurado suporte com resignação todos os sofrimentos que carregou a si próprio. Lembrando que para aqueles que continuam estagiando do plano físico, os maiores antídotos contra o suicídio é a oração, a vigilância e o trabalho em favor do próximo, que é a caridade. Pós-venção. A presença de quem foi, a dor de quem ficou. O que seria a pós-venção? Cuidar daquele que fica. Os sobreviventes geralmente ficam muito mutilados, muito doloridos. Os objetivos da pós-venção: trazer um alívio, prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto, minimizar o risco de comportamento suicida nos enlutados, que é muito aumentado o comportamento suicida nos enlutados, promover resistência e enfrentamento aos sobreviventes. Os suicidas se vão e, além da saudade, eles deixam um imenso porquê. Luto intenso, duradouro, cheio de estigmas. Os grupos familiares social das vítimas do suicídio apresentam um risco de comportamento suicida bastante aumentado pela possibilidade de fatores genéticos ligados a transtornos psiquiátricos, trazendo a dor do suicídio para si. E isso só será aliviado se a sociedade combater esse estigma que envolve o suicídio e a saúde mental, bem como deixar de buscar a causa ou o culpado,
porque o suicídio, ele é multifatorial. Ele tem N fatores, que não daria para a gente elencar aqui. E nem se sentir culpado pela morte da pessoa, porque muitas vezes ela está num desespero tão grande, ela está numa fascinação tão grande e chega à falência da razão. Numa estimativa média por ano, nós temos no Brasil 57 mil pessoas diretamente afetadas pelo suicídio dos seus entes queridos, que sofrem com isso. Então, não há dor eterna, de eterno só existe o bem. Não vale a pena questionar a vida, não conhecemos nosso passado lá de longe. Se a cada um é dado segundo suas obras, pensemos que as nossas obras praticadas recentemente ou outrora estão devolvendo hoje para nós a fatura. O traidor de ontem é o traído de hoje, o assaltante de ontem é o assaltado de hoje, o milionário de ontem poderá ser o miserável de hoje. Nem sempre isso é matemático, mas sempre verdadeiro. Pega a sua cruz e segue, disse Jesus, mas também afirmou: vinde a mim e te aliviarei. Todos os sofrimentos, misérias e decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Então, nós aprendemos que o melhor que temos é sempre completar o tempo programado para a nossa vida aqui nesta encarnação, retornando ao plano espiritual através da morte natural, situação em que os familiares e amigos que nos antecederam podem nos receber em seus braços, juntamente com os espíritos bondosos, no agradável reencontro, né, de luz, cumprindo a nossa tarefa aqui na Terra. E para finalizar, eu vou deixar para vocês uma mensagem do psicólogo e palestrante espírita Rossando Klinger. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver,
Saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz.